Vamos para mais um top. Agora de comédia, de filmes irônicos. Começando por Antes Só do que Mal Acompanhado. Esse filme aqui mostra uma excelente química entre Lee Marvin e John Candy. Lee Marvin é um empresário que quer chegar em casa, mas perde o avião. John Candy, espertinho, um vendedor aí que conhece muitas manhas, já que passou a vida vendendo coisas bugigangas na estrada, resolve fazer esse favor para ele e ajuda ele a chegar em casa. E simplesmente é uma sequência de trapalhadas, uma em cima da outra. A química entre os dois é no mínimo excelente. Até poderia fazer uma dupla aí para outras coisas. E um final é emocionante. Ela é um diabo. Um filme sim que pelo nome aí inspira muitos cuidados, mas busca de fato uma dona de casa entediada, que trabalha praticamente só para a família e de repente se vê rejeitada pelo marido, que agora vive aí o esplendor da sua carreira e pode se dar o luxo aí de se casar, inclusive, com uma escritora de livros muito famosa. Mas a gordinha não se dá por vencida e mostra assim um ar de vingança e vai tirando dele pouco a pouco a paz, até fazer o coitado aí pagar o que deve e até o que não deve. Excelente elenco, química entre todos eles, muito bem conduzido, um roteiro consideravelmente raro. Jamaica abaixo de zero. Acho que foi o último filme completo aqui de John Candy, que eu citei aí como primeiro filme. Baseado em fatos reais, mas que aqui busca mesmo a comédia. Um grupo de atletas da Jamaica resolve ir lá para as gélidas áreas da Europa a fim de fazer uma competição de trenó. Simplesmente é um verdadeiro absurdo, mas é uma história real e o grupo aí conseguiu comover todo mundo, mostrando um desempenho até bem acima do esperado. Pouco a pouco, todos os integrantes que são consideravelmente caricaturados vão se transformando em outra coisa. O próprio personagem do John Candy aí é um cara super marginalizado nessa área. É riso garantido com um final de gente grande. Curtindo a vida doidado. Não tem como não botar nessa lista aqui. Matthew Broderick, sua namorada e seu amigo resolvem aí sair do tédio. Aliás, é o Matthew Broderick aí que de fato que quer sair do tédio. Falta a aula e vai curtir a vida e acaba arrastando aí o seu namorado, a sua namorada, quer dizer, e o seu amigo aí que está até pensando em se suicidar de tão entediado que está. É uma condução excelente, Matthew Broderick super à vontade. Mostra assim um cinema com pipoca, relaxado e de alto nível, que é a cara aí das pretensões dos anos 80. Os Safados. De novo, temos aqui Lee Marvin fazendo uma ótima química aqui com o ator que faz aí o Alfred do Batman, lá do Nolan, vou colocar o nome dele aqui, porque os dois estão excelentes. Eles fazem uma dupla de trapaceiros que a ambição deles é encontrar mulheres ricas, tirar delas o que puder e depois saltar fora. O personagem deles é bem diferente. Lee Marvin faz aquele norte-americano sorridente, literalmente um safado amador. Já o seu outro amigo aí, bem ao contrário, ele faz o tipo europeu, super elegante, mas que vê no Lee Marvin um inimigo. A vida dos dois se cruza e, sem dúvida, é um dos ótimos filmes aí que ficou consideravelmente relegado e abandonado aí, na época aí que ele foi lançado. Mas vale a pena sim ser assistido. Um Príncipe em Nova York. Quem diria? Depois de fazer aí o elétrico e dinâmico personagem lá em Um Tira da Pesada, Eddie Murphy aqui mostra sim que pode ser irônico, atrapalhado e ao mesmo tempo um ator de alto nível. Ele de fato é um príncipe da África, mas que antes de casar resolve fazer o que nunca fez, sair das mordomias do seu castelo
e ir para Nova York, onde vai trabalhar numa dessas lanchonetes ao estilo McDonald's. E ali é uma atrapalhada em cima da outra. Ele leva um assistente junto com ele, que é outro show de bola. Ele vai descobrindo as coisas negativas de Nova York, mas acaba sempre tendo um olhar positivo sobre elas. É claro que tem um romancezinho aqui ao fundo, né, mas não atrapalha em nada. Ace Ventura. Acho que esse aqui foi um dos primeiros filmes aí, ok, feito pelo ator Jim Carrey. Parece que está pensando em se aposentar agora, né? Simplesmente é um festival por parte de Jim Carrey do personagem que ele sempre quis ser. Um cara surtado. Ele parece um Jerry Lewis lá dos anos 50 ao cubo, atrapalhado, chamativo, doido varrido. Mas como ele consegue fazer química com todo um elenco ao redor e inclusive uma história aí que é levado a sério. É uma das raras obras que vemos aí um personagem que parece que saiu de história em quadrinho que se acerta em um ambiente sério. Aqui ele é um detetive que fica aí caçando aí animais aí que por acaso foram perdidos, pega os mesmos e depois ganha a recompensa. Mas some aí uma baleia não, um golfinho, né, que faz parte aí de uma mascote aí de um importante clube de esporte lá dos Estados Unidos, e ele simplesmente é obrigado a ir atrás e desvendar o crime. Risada na certa. Jim Carrey, na minha opinião, nunca esteve tão à vontade. Depois ele fez um filme usando aí o mesmo personagem lá na África, mas infelizmente para mim o filme não consegue pegar ritmo. Mas deixa de ser uma outra dica bacana aí para você. Férias Frustradas. Indico aqui a parte 1 de 83 e indico sem dúvida Natal Frustrado, que é de 89, que é feito aí com a mesma família. O primeiro, a família sai viajando de carro pelos Estados Unidos, tentando se conhecer melhor o seu país, até chegar a Hollywood, um lugar que é típico assim, uma Disneylandia assim, para trabalhadores. É uma sequência de coisas terríveis que vai acontecendo com essa família. Mas a química espetacular entre os personagens consegue dar sim um tom irônico. Por mais que eles tentem ver o lado positivo, dá pra ver que os personagens vão se desgastando. Até chegar a um final que, olha, é chegar de dar pena aí essa família. Pérola dos anos 80. Natal Frustrado de 89, a mesma coisa. A família se reúne e tenta ter um super Natal feliz. Mas também é uma situação complicada em cima da outra. Atingem um objetivo, mas sinceramente, olha, é de dar pena dessa família aí no decorrer desse processo. Teve uma parte 2, né, que é Férias Frustradas na Europa, que na minha opinião não consegue deslanchar legal. Mas não deixa de ser um filme aí de qualidade e bem intencionado. Os deuses devem estar ficando loucos. Vou indicar a parte 1 para você e a parte 2. O primeiro filme é sem dúvida um filme totalmente sem pretensão. Feito lá em solo africano, pegando inclusive nativos de tribos do local. Uma tribo está tendo um dia, como tantos outros, e cai do céu, jogado aí por um piloto aí de um monomotor, uma garrafa de refrigerante. A tribo vê essa garrafa de várias formas e começa a utilizar essa garrafa por várias coisas, até que ela vira uma arma. O líder dessa tribo não gosta nem um pouco, pega essa garrafa e resolve devolver aos deuses, já que caiu do céu. E ele sai caminhando procurando aonde será esse bendito céu. É uma sequência de trapalhadas e de ironia que vai acontecendo, que ele vai se envolvendo aí, desde traficantes até turistas mal intencionados. O protagonista, como eu já disse, é um africano de fato de uma tribo e ele não fala uma palavra, é só na base do carisma, só na base do gesto. Ótimo filme, simplório, custou aí uma ninharia. Cerca aí de 6, 7 anos depois, fizeram a parte 2, uma produção mais decente, mas a galhofa está ali presente. Agora, o filho aí
desse líder tribal, que são dois garotos, acabam se envolvendo sem querer com traficantes e vão parar longe da sua tribo. O pai desesperadamente vai atrás deles, passando por várias situações aí irônicas e complicadas, e os filhos não ficam atrás. Outro ótimo filme para você. Esse africano fez ainda mais 2 ou 3 filmes, né? Seguindo essa linha, mas é por conta e risco. Os Irmãos Cara de Pau. Não tem como não ir de vez em quando lá para os anos 80. O filme aqui, que tem o mestre Steven Spielberg envolvido. 2 sujeitos que vivem fazendo trambiques, que vivem fazendo shows aí meia boca, agora querem salvar um orfanato do qual eles foram criados. Então enfiam na cabeça que eles são obrigados sim a fazer esse show. Fazem esse show de fato, arrecadam o dinheiro aí considerável e conseguem sim pagar salvando o orfanato. Mas simplesmente é uma sequência de coisas que vai acontecendo e tem uma ótima química entre esses dois aí cantores meia boca. Simplesmente é um filme que deslancha. Dificilmente um filme aí com o mestre Steven Spielberg não é de se elogiar. Inclusive tem um gordinho ali, que é irmão do famoso aí Danny DeLuise, que tá um show à parte. Inclusive teve um remake aí, início desse século, mas eu desaconselho, devia ir preso quem faz coisa dessas. Tootsie. Simplesmente Tootsie. O que se trata? Temos aqui Dustin Hoffman interpretando como bem um filme galhofa. Nesse filme ele faz um ator que simplesmente é complicado, é um ator que desafia tudo e a todos e se encontra agora desempregado quase no olho da rua. O que ele faz? Ele simplesmente cria toda uma identidade, se passa por uma mulher e consegue um trabalho de destaque em uma série de televisão. Trapalhadas, risos, confusões, não falta. Outro ótimo filme. Só o final, posso dizer, achei um pouquinho triste. A Máfia no Divã. Sim, temos aqui o ótimo ator Robert De Niro tentando resolver aí os seus probleminhas lá da infância, um probleminha sério, inclusive mais sério do que ele tem agora sendo um homem da máfia. E temos aqui um ótimo ator aí fazendo papel aí como ele, sendo o psiquiatra. Simplesmente o filme vai transcorrendo toda uma periculosidade, porque afinal o psiquiatra tem que tratar de um mafioso e tem que cuidar o que vai dizer para ele, que mafioso geralmente não tem muito senso de humor. Atinge seu objetivo, liberta Robert De Niro aí dos seus bloqueios, mas acaba descobrindo o que não quer. Corra, que a polícia vem aí. Inacreditável como esse ator, vou escrever o nome dele aqui, está ótimo nesse papel. Pura galhofa. Indico a parte 1 e indico a parte 2. Simplesmente é um policial pra lá de atrapalhado que vive aí em meio a mafiosos, em meio a bandidos, em meio a conspiradores. Outra vez aqui Jim Carrey dá o seu show aí de surtado e agora tem um amigo, um loiro aí de cabelo espigado que faz dupla com ele. A química entre eles é excelente. Esse loiro aí tirou leite de pedra, né? Se fazer acompanhante aí decente Jim Carrey não é para qualquer um. Os dois trabalham de dia para comer de noite, esbarram com uma maleta aí repleta de dinheiro e acabam se envolvendo num sequestro aí, verdadeira conspiração. Um sequestro aí que envolve até assassinatos. Mas na cabeça deles foi o esquecimento aí de uma linda jovem e eles resolvem pegar a grana e levar para ela, que está lá nas gélidas montanhas curtindo aí as suas férias. É uma atrapalhada em cima da outra e quando chegam lá a coisa não é muito diferente. Outro ótimo filme e Jim Carrey outra vez está bem conduzido e se não conduzir bem Jim Carrey nem precisa dizer o que pode virar o filme, né? Minha Noiva é um ET. Filme consideravelmente esquecido e posso dizer até muito original em seu roteiro. Temos aqui
o ator Dan Aykroyd, ele faz o gordinho lá do ótimo Caça-Fantasmas de 86, que eu também indico aqui para vocês. Mas aqui ele é um pai que está lá cuidando da sua filha e de repente cai de paraquedas na vida dele uma alienígena. Ele vai cuidando da mesma, não quer que a mesma se dê mal, até parece um pouco o filme ET, o Extraterrestre, mas ele se apaixona e acaba até se casando com ela. Confuso? Não. A alienígena é feita pela Kim Basinger, que lá nos anos 80, sinceramente, eu acho que não havia quem não quisesse uma alienígena dessas aí para se casar. Cavaleiro Solitário, 2013, filme de faroeste com John Depp. Aqui temos o Cavaleiro Solitário e John Depp, que no caso faz o Tom. Baita produção, condução, roteiro de qualidade, galhofa, um ritmo sério. Para mim é um ótimo exemplo do cinema com pipoca. Infelizmente não se deu bem nas bilheterias e é, posso dizer, consideravelmente malhado por aí. Mas indico para você sim. Conheça esse filme que você pode se deslumbrar com o ritmo e com a beleza dele. Um morto muito louco. Um trambiqueiro morre, mas ele sabe aonde está uma pequena fortuna. Aliás, sabia. Dois atrapalhados capangas resolvem trazer ele de volta através aí de uma magia voodoo. Ela não dá muito certo e o morto acaba não voltando lá muito diferente. Mas mesmo assim ele ainda pode conduzir os dois capangas até o que eles querem. Mas eles acabam perdendo, porque esse morto, cada vez que escuta a música, ele se levanta e vai indo em direção a essa fortuna. E aí cruza pelo caminho de dois jovens ambiciosos que se envolvem em tudo isso e acabam entendendo do que se trata. Ótimo filme. Indico a parte 1, bem como indico a parte 2. Bem, essa lista vai terminando por aqui. Na descrição aí vou deixar aí mais alguns detalhes. Até o próximo vídeo.